Obrigado, né, por essa participação, por ter aceito esse convite, né, para participar do 23º episódio da série Histórias que o Futebol Conta, né? E hoje falando do Corinthians, né? Bom, muito obrigada pelo convite, primeiramente. Meu nome é Laura, eu tenho 24 anos, curso jornalismo e sou apaixonada por futebol e aí decidi seguir essa carreira e eu moro aqui em São Paulo, na capital. O início da tua relação com o futebol e também com o Corinthians. Olha, eu vou ter que te falar que a minha relação com o futebol começou muito por conta do Corinthians, na verdade, né? A minha família inteira, por parte de pai, é corintiana. E quando eu era mais nova, eu morava com a minha avó. Eu morei na casa dela durante 6 anos, que foi essa virada de chave que aconteceu, porque a gente assistia os jogos na casa da minha avó, quarta e domingo. E, inclusive, a minha primeira lembrança é do rebaixamento. Então, foi meio que isso, assim, eu sempre gostei de uma bagunça, e aí em dia de jogo, minha família sempre se reunia, pedia pizza, fazia churrasco, a gente via o jogo tudo junto, e aí no começo eu não entendia direito o que era futebol, então, mas eu gostava daquele climinha do pessoal gritando e comemorando, e enfim. E aí eu fui meio que me apaixonando, um primo meu começou a me explicar algumas coisas, que eu fui tendo dúvida, né, eu chegava para ele, e eu ficava tipo assim, Rafa, o que é corta-luz? O que é impedimento? O que é não sei o quê? E aí ele começou a me explicar. E aí eu comecei a acompanhar o Corinthians, né? E aí, conforme eu fui crescendo, eu comecei a acompanhar outros times e o futebol, consequentemente. Tu falou que tem 24 anos, né? Tu viveu, então, bons momentos e também os ruins, né? Da vida do Corinthians e da história do Corinthians. A próxima pergunta é essa, né? O que a Laura viveu de bom e ruim com o Corinthians até hoje? Muita coisa. Se for falar dos momentos ruins, foi o que eu falei. A minha primeira lembrança é o rebaixamento, mas como eu era muito nova, eu tinha 6 anos, eu não entendia direito o que era, assim. Para mim, era como se a gente tivesse perdido um jogo, então eu não conseguia ter essa dimensão do que era um time ser rebaixado, sabe? Eu só lembro que foi um dia muito angustiante, assim. Eu lembro de todo mundo da minha família, tá muito triste, muito agoniado, então foi meio que isso. Agora, depois, assim, para mim, eu acho que são mais momentos marcantes, ruins em relação a alguns títulos, né? O da Copa do Brasil, que a gente perdeu para o Cruzeiro, contra o Flamengo, alguns jogos contra o Palmeiras, e acho que, assim, com a maioria dos corintianos, eu diria que ano passado também foi um dos piores momentos, assim, tanto pela minha idade, né? Que aí eu lembro bastante e por eu estar acompanhando tão de perto. Você tá nos jogos, tanto na torcida quanto como imprensa, às vezes, você acaba sentindo muito mais o clima do que quando você está assistindo em casa. Então, acho que ano passado, né? Até chegar aquela fase de vir Memphis e faltar 9 rodadas para acabar o brasileiro, que teve aquela virada de chave do Corinthians, também foi um ano muito sofrido para a gente, tanto por conta do futebol, mas acho que principalmente pela crise financeira e política que o clube vem passando nos últimos anos. Acho que isso é o que mais acaba afetando o torcedor corintiano. E o lado bom, o que tu viveu de melhor com o Corinthians? Ai, é muito difícil falar. Eu acho que assim, teve. Eu poderia dar muitos exemplos, Mas mas o mais marcante para ti? então, eu acho que talvez o título desse ano, o Paulista, porque foi o meu primeiro título no estádio. Eu já tinha visto outros, mas pela TV, e obviamente Libertadores e Mundial são casos à parte, eu não tenho nem como falar, mas eu acho que por eu estar lá, foi meu primeiro título presencialmente, acho que foi para mim o melhor dia do ano, assim, até então, e foi muito emocionante. A história do Corinthians é gigantesca, como tu falaste um pouco, falaste dos títulos, né, de Libertadores e Mundial, né, Campeonatos Paulistas, Copa do Brasil, né, brasileiros, e nessa história toda se criaram, né, e teve muitos ídolos, né, se eu falar aqui vou estar injustiçando alguém, mas acho que talvez o principal seja Ronaldo, na minha visão, né, aqui, mas eu sei que existe outro. Mas eu queria perguntar para ti agora, os ídolos da Laura Ferrari, né, os teus ídolos e também os ídolos do Corinthians, né? Eu acredito que o Corinthians em si realmente tem muito, pode só ter muitos ídolos. Mas assim, uma visão minha, para mim um dos maiores é o Sócrates. É obviamente um jogador que eu não vi jogar,
mas por toda a história, a identificação que ele tem com o clube é uma coisa que me pega muito, porque eu gosto desse lado de não só ser uma pessoa que fez muito pelo clube, mas toda a entrega que ele teve, sabe? Tanto no Corinthians quanto para o Brasil num todo. Eu acho que isso é uma coisa que me dá muito orgulho na história do Corinthians. Então, para mim, ele é assim, top 1. E logo depois dele, eu diria que é o Fenômeno. E eu sei que pode ser uma coisa muito questionável para alguns, né? Pelo pouco tempo que ele ficou, enfim. Mas eu acho que tem muito isso também. E foi porque foi o que eu falei, foi quando eu comecei a entender o futebol, né? Foi quando o Ronaldo chegou, logo depois. Então, assim, para mim juntou meio que tudo. E acho que eu tenho muita essa identificação, porque meu avô, ele era assim, apaixonado pelo Ronaldo. Apaixonado. Todas as camisas de time, desde que o Ronaldo chegou no Corinthians, era com o 9 e o nome dele. E aí eu acabei meio que pegando esse carinho por ele também. Acho que é uma coisa que eu gosto muito. E assim, eu vou falar um ídolo que é fora do. Você pode ter perguntado um, mas enfim, eu vou dar um top 3 aqui, que tirando Cássio, Tite, enfim, outros que são muito grandes, tem um jogador em específico que eu sempre gostei muito, que é o Ralph. Para mim, ele sempre foi um volante assim excepcional. E é um jogador que eu sempre admirei muito, queria que voltasse o Corinthians. E, enfim, é um sonho meu poder, enfim, conversar, entrevistar ele algum dia, porque eu acho ele um profissional assim absurdo. Você citou o Cássio aí, né? Eu nem me lembrava do Tite, mas tudo bem. Eu vou citar alguns nomes agora, talvez seja até polêmicas, né? Mas o Cássio, por exemplo, ele continua sendo o ídolo teu e da maioria da torcida do Corinthians. Você que trabalha, né, ali no campo, ali, trabalha com o torcedor também. Qual a visão tua e a visão da torcida sobre Cássio? Olha, eu acho que depende muito de quem você perguntar isso. Isso é uma coisa que eu fico um pouco triste nessa história, porque depois que ele foi embora, né, para o Cruzeiro, teve muito essa divisão dos torcedores entre uns continuarem achando ele ídolo e outros falarem, não, agora ele não é mais. E isso é uma coisa que eu não concordo, assim, eu não acho que porque teve essa saída turbulenta dele que você vai tirar esse cargo da pessoa, sabe? Eu acho que tem jogadores que fizeram um pouco pelo Corinthians, a gente coloca ele num patamar gigante de ídolo que porque o Cássio não é, sabe? Ele deu a nossa primeira Libertadores, ele ajudou a gente no Mundial, se não fosse ele a gente não teria conseguido conquistar o título. E fora, né, durante todos os outros anos que ele continuou lá, em 2015, 2017, que foram anos muito bons pro Corinthians, então assim, para mim ele sempre vai ser ídolo, é um dos melhores goleiros que a gente já teve na história. E eu acho que assim, não tem. Contra os números dele, não dá pra você falar que ele não é ídolo, sabe? Vou falar outros dois nomes, né? Só por curiosidade mesmo no minha, né? E como jornalista aqui, né? Para ver essa visão da torcida corintiana. É Casagrande e o Craque Neto, né? Como é esses dois caras na visão tua e da torcida do Corinthians? Olha, o craque eu acho que é mais absoluto, assim, em relação a ser ídolo. Tem muita gente que acaba levando essa parte dele, né, ter uma opinião muito forte muitas vezes e levar isso pro programa. E eu entendo os corintianos que reclamam dele, mas eu acho que a gente tem que pensar muito na parte jogador nessa questão. Não dá para você querer falar que, novamente, o cara não é ídolo porque ele tem um programa e às vezes ele fala mal do time, às vezes ele xinga um, dá uma opinião polêmica. E acho que se for questão de futebol, ele jogou muito. E eu acho que dá para considerar ele sim um ídolo. E o Casagrande para mim também dá. Eu acho que esse time do Corinthians em si, né? Ele jogou com Sócrates, então acho que não tem como. Para mim, ele também é uma personalidade muito importante, além do futebol, para o Corinthians. Então, os dois para mim são ídolos, não tem jeito. Agora, falar de rivalidades, né? Diferente do Rio Grande do Sul, como eu sempre falo, né? No Rio Grande do Sul temos o Inter e Grêmio como maiores clubes aqui e tem uma das maiores rivalidades do Brasil, né? O Grenal. Aí em São Paulo temos o Corinthians, temos o Palmeiras, o São Paulo e o Santos como, né, os clubes aí que estão até na elite do futebol. Eu queria perguntar para ti sobre as rivalidades de São Paulo, né? Do estado de São Paulo para ti também, qual é a maior rivalidade? É o Corinthians e Palmeiras? É o Corinthians e São Paulo? Acho que Corinthians e Santos talvez não seja, não escuto isso, né, da torcida do Corinthians, mas é mais Palmeiras e São Paulo.
E na tua opinião, né, qual seria o maior clássico de São Paulo? Olha, acho que para mim e para 99% dos corintianos, o maior é o derby, não tem jeito. Acho que Corinthians e Palmeiras é disparado a maior rivalidade que existe aqui na capital paulista. E aí depois viria Corinthians e São Paulo e logo abaixo o Santos. Sim, perfeito. E no Brasil hoje, tu vê, tirando, né, os times de São Paulo, quais são os times que tu tem, assim, né, não é uma raiva, né, não é a palavra correta, mas, assim, uma dificuldade de enfrentar hoje em cenário nacional? Então, eu acho que a gente acaba tendo um pouco isso com o Flamengo, de não necessariamente uma rivalidade, mas, né, nos últimos anos é um time que é muito forte, cresce bastante, principalmente pela Copa do Brasil 2022, eu acho que criou muito esse ódio, vamos dizer assim, contra eles, porque acho que foi um título que doeu muito da gente ter perdido. Assim, eu diria que seriam talvez times que a maioria dos corintianos não se dão muito bem, assim. Dá para colocar o Flamengo. Se a gente for ver em questão de histórico, a gente pode até puxar o Internacional por conta de 2005 e, enfim, todas essas reclamações sempre em torno de arbitragem que tem, né, nos jogos contra eles. Então, eu acho que é um time. Eu não acho difícil de enfrentar, mas existe essa rivalidade, principalmente em questão de arbitragem. Acho que contra o Internacional é mais isso. Enfim, eu não considero muitos rivais assim no futebol. Eu acho que é mais esse foco mesmo entre São Paulo que a gente tem contra os da capital, mas igual eu falei, assim, eu não tenho essa visão nem contra o Santos, eu vou ser bem sincera. Eu acho que eu vejo o Santos com um time tão do bem assim, sabe? Que eu não consigo nem ter muito essa questão de rivalidade com eles. Laura, agora é aquela parte da pergunta surpresa, né? Eu tenho 10 perguntas que não são histórias do Corinthians, do teu time, né? São histórias da Laura, né? Sobre o futebol, sobre o Corinthians. Eu vou sortear um aqui. Se o futebol fosse uma pessoa, o que que você diria para ele? Isso é difícil, né? Mas acho que eu diria obrigada. Obrigada, eu agradeceria porque o futebol, acho que tanto para mim, mas para muitas pessoas que acompanham, é uma fuga, né? Eu acho que tem muita gente que não entende essa loucura de por que, que você tá preocupado com 11 pessoas correndo atrás de uma bola, por que, que você fica irritado, por que, que você fica triste com isso, é só um jogo. Mas falando pelo lado torcedor, acho que qualquer um que acompanha seu time sabe o quanto isso é ruim, né, quando seu time perde, mas ao mesmo tempo o quanto é bom quando ganha. E eu sinto que a minha vida ela gira muito em torno do futebol, assim, tanto a minha profissão é o futebol, a maioria dos amigos que eu fiz foram por conta do futebol, as maiores alegrias que eu tive na minha vida foram por conta do futebol, as maiores tristezas, então assim, no final do dia tudo acaba sendo sobre isso, então tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa, então eu só teria que agradecer, assim, seria um obrigado por existir. Uma superstição ou mania que você tem em dia de jogo, se tiver. Ah, eu tenho várias. Deixa eu pensar. Olha, eu tenho de camisa, é que isso caiu um pouco em 2024, mas eu sempre tinha aquela camisa da sorte, então se eu vou num jogo e deu certo, no próximo jogo eu vou querer ir com a mesma camisa. Tem uma superstição que é muito de corintiano que só a gente vai entender, porque quando você desce na Arthur Alvim para ir para a arena, tem duas rampas. Aí tem uma rampa que sobe e uma que continua reto. E aí muitos corintianos têm essa superstição de tipo assim, ai, eu só vou por baixo ou eu só vou por cima. Cada um tem essa, mas a maioria tem essa superstição de tipo assim, não, eu só vou por baixo ou eu só vou por cima, senão o Corinthians perde. E isso é uma coisa que a gente acaba tendo também. E acho que depende. Tipo, quando eu vejo o jogo na minha avó, tem uma superstição muito besta da nossa família que é fazer café. A gente acredita que o Corinthians tá perdendo, a gente fizer um café, vai virar o jogo, então acho que é a mais aleatória, assim, que eu tenho. Antes de eu ir para a última pauta, eu vou ter que abrir uma pauta aqui que eu não tinha, mas por conta, também eu não sei se tu deve ter visto, mas com certeza tu viu, sobre o episódio que ocorreu no sábado, pós-jogo do Internacional e Bahia no Beira-Rio, sobre a fala do técnico do Internacional, Ramon Dias. Tu tá sabendo, né, o que ele falou, né?
Eu quero dar uma explicação meio rápida aqui. Eu tenho essa série, né, que está no 23º episódio. Ela não é só de homens, né? Se tu notar, ir lá no meu canal, ir lá no meu perfil no Instagram, tu vai ver que eu já fiz com mulheres, né? Palmeiras, do São Paulo, Fortaleza, Ceará, mas também fiz com homens, né? Eu dou a oportunidade da torcedora mulher também participar dessa série, porque eu vejo que a mulher também, né, tem esse poder no futebol, né? Tem que estar presente, e a gente vê, né, hoje muitos torcedores no estádio, né? Que você que trabalha também aí no campo, né, como jornalista, também deve ter percebido que aumentou de anos para cá a presença feminina no estádio. Claro, daí agora vai depender de te querer falar sobre isso ou não, mas eu quero a tua opinião, né, sobre o que o técnico do Internacional falou, né, sobre que o lugar de mulher não é no futebol. Que, assim, não tenho o que falar, né? É uma fala tão. Para mim é tão desatualizada que eu acho que é isso. Talvez por eu sempre estar cercada, eu comecei trabalhando com futebol feminino, né? Então eu sempre estou cercada por muitas mulheres e muitos homens que apoiam a modalidade, enfim. Para mim, eu acho que é uma fala tão desatualizada que eu não consigo nem imaginar, sabe? Eu acho que se alguém me mostrasse esse vídeo, eu ia falar, gente, é IA, porque não é possível alguém nessa idade estar falando isso, sabe? É uma coisa tão besta que você fala, não faz sentido nenhum. Enfim, quem quiser continuar tendo esse preconceito, pode ter, porque a gente já está conquistando esses espaços, independente, né, dessa maioria gostar ou não. Então, eu acho que no final é isso. Desde que não estejam tirando nossos lugares e nossa voz, pode ter essa fala, porque eu acho que é isso. Teve essa repercussão muito ruim e ele percebeu o quão ruim foi essa fala dele. Eu espero que ele melhore depois disso, né? Porque eu acho que o pior é uma pessoa se sentir confortável em dar uma declaração dessa duas vezes, porque ele já tinha tido uma fala problemática em 2024, e aí ele voltar até em 2025 novamente. Eu espero que dessa vez ele tenha aprendido um pouco e aprender a respeitar, e, enfim. Obrigado, né, por essa resposta. Eu sei que não estava na minha pauta, mas eu precisava ouvir isso também de ti, né? Eu acho importante a opinião das mulheres sobre essa questão também, né? Não é somente o homem, porque tu vê muito machismo, tu vê, desde que repercutiu no sábado essa notícia, tu pega lá Cazé TV, Globo Esporte, Sport TV, ESPN, tu pegar lá a fala dele e pegar lá, abrir os comentários, tu vai ver que 50%, 60% é tudo machismo, né? Dizeres de homens ali para mulher lavar louça, entre outros, né? Que lugar de mulher não é no futebol, e também tem aquela porcentagem que apoia, né, a mulher no campo, a mulher na arquibancada, a mulher entrevistando jogadores, como tu faz. Então, obrigado por essa resposta, que é bom de ouvir também de torcedoras mulheres, né? Então, a minha última pauta agora, né, é sobre a minha série, que é Histórias que o Futebol Conta, né? São histórias de torcedores que viveram com o futebol, você, né, com o Corinthians, no estádio ou em algum outro lugar. Então, eu quero perguntar para ti, né, uma história que o futebol conta, da Laura Ferrazzi Tesse. Acho que essa é a mais difícil, mas. Olha, vou ser um pouco repetitiva, mas eu acredito que acaba contando a minha história como pessoa, assim. Eu não consigo separar o Corinthians da minha família, e eu acho que isso para mim acaba tendo uma ligação muito forte. Não sei se você quer exatamente uma história de vida no sentido de um jogo que eu fui, que mudou, mas eu acho que eu levo muito como uma pauta, sabe? Porque eu sempre fui de fazer analogias. Então, eu gosto muito de pegar situações do futebol e trazer para a vida, que eu sempre tive muitas essas conversas assim com pessoas da minha família, e eram coisas que eles sempre me falavam de tipo assim, Laura, você tem que pensar que a sua vida é igual uma partida aqui, entendeu? Então, assim, pô, 45 de segundo tempo, você tá perdendo? Não tem problema, você ainda consegue empatar o jogo, você ainda consegue virar. Enquanto o juiz não apitar,
ainda vai dar certo, sabe? E entender que o mundo não é justo, porque no futebol a gente vê diversos erros, por exemplo, de arbitragem, ou um time jogando melhor e mesmo assim perdendo. E eu acho que a gente entender que, infelizmente, isso acontece. Nem sempre o melhor vai vencer, nem sempre o justo vai acontecer. Eu acho que o futebol ele consegue ensinar muito isso pra gente, né? De vivências, de quanto a nossa vida pode se encaixar num jogo de futebol e a gente sempre tem que estar procurando melhorar e evoluir, nunca baixar a cabeça e enfim. Mas se for histórias tipo de jogo e pessoais, eu também tenho algumas. É difícil pensar. Eu confesso que essa foi uma das únicas perguntas que eu não cheguei a refletir, porque já aconteceram muitas coisas. Mas Uma que marcou, te marcou aqui dentro, uma que te marcou a tua vida. Tens? então, pode ser uma coisa meio besta, mas eu acho que uma coisa que me marcou muito profissionalmente foi desde quando eu comecei a cobrir futebol feminino, porque é um mundo muito diferente, assim, muito. Tanto pelas jogadoras serem mais acessíveis, e eu acho que é isso, porque uma que me pega muito assim, eu vou falar no geral, não vou falar de uma jogadora em específico, mas uma coisa que acontecia muito era em 2024, né? Eu comecei a cobrir jogos do feminino. E aí tinha muitas vezes que a gente ia, o jogo não tinha transmissão, ou quando tinha transmissão era apenas por um veículo. Então, normalmente era eu e mais uma repórter e só, ou no máximo eu indo cobrir um jogo, por exemplo, de times que não são tão visados, né, pela mídia, porque você vai no jogo do Corinthians, tem muito repórter, tem muita mídia, tem muitos veículos. Mas aí se acabava indo num jogo, por exemplo, do Palmeiras, não tinha tanto, você vai num jogo do Santos, então assim, eu tô falando mais São Paulo porque era o que eu cobri aqui, né? E era uma coisa de, tipo assim, você chegar e falar assim, ah, posso ter entrevista com fulana? Porque isso no feminino também é uma coisa que normalmente você pode escolher, né? Não é igual no masculino que eles vão falar, olha, vai ser tal e tal. No feminino, dependendo do jogo, você fala ali com a assessoria, ele deixa você escolher quem você quer entrevistar. E aí já aconteceu várias vezes de eu postar uma pergunta que eu tinha feito e aí a jogadora vir mandar mensagem agradecendo, ou depois mesmo essa troca de, meu, muito obrigada por você estar vindo aqui fazer essa cobertura. Eu acho que isso acontece muito, inclusive teve num torneio, não foi de futevôlei, mas sabe aquele, eu esqueci o nome agora, mas é um futebol meio que com vôlei, mas não é um futevôlei, que a gente tem a melhor do mundo que é brasileira, inclusive. Enfim, eu fui cobrir esse torneio e literalmente só tava eu de imprensa lá. E aí as jogadoras vieram todas falar comigo depois, agradecer. Eu acho que isso é o que mais me pega, assim, em relação a futebol feminino, porque ainda, hoje em dia tá bem melhor, assim. Acho que teve esse boom e tá tendo muito mais visibilidade, mas acho que quem começou a pegar, isso porque eu nem peguei muito do começo, né? Mas quem começou a cobrir desde 2020 deve ter histórias iguaizinhas a essa desse agradecimento delas, simplesmente por a gente estar ali fazendo o nosso trabalho, que pra gente é uma coisa super óbvia e normal e tinha que ser assim todo jogo, e para elas é uma coisa assim muito especial de ter alguém ali fazendo uma pergunta, divulgando o jogo, sabe, narrando o jogo, narrando a competição. Então acho que isso para mim foram momentos. Eu não consigo pegar um jogo específico, mas acho que todos esses jogos que eu tive essa troca com jogadoras foi muito bom. Eu quero agradecer, né, a tua participação aqui, né, por ter doado um pouco do seu tempo para essa minha série, para esse episódio, né? Tudo de bom na tua vida, né? Que Deus te abençoe hoje e sempre. E as considerações finais são tuas. Eu queria primeiramente agradecer por esse convite, foi muito bom essa troca. E acho que só deixar essa mensagem para todo mundo que deseja trabalhar com futebol, para quem não deseja também, siga os seus sonhos. Eu sou muito a favor de você trabalhar com o que você gosta. Para mim fica muito mais fácil, fica muito mais fluido quando a gente faz uma coisa que a gente ama. E agradecer ao futebol por tudo que ele me proporciona. E eu tenho certeza que ainda vai ter muito mais coisa e muito mais emoções. E é isso, muito obrigada, Lucas, de verdade. Foi um prazer poder trocar esse papo com você. Que Deus te abençoe sempre. Obrigado. Tchau, tchau.